Começamos mais um Rota 77, mais um episódio, né, meu querido? Você tá bom? Bom demais, maravilha, bonito, cheiroso. Não vou falar os outros porque é verdade. E mentiroso, brincadeira. Começamos mais um episódio incrível que eu tenho certeza. Aguenta aí do outro lado que você vai ter muito conteúdo, muita coisa boa, polêmica no ar, novidades, informações, risadas. Aguenta aí que muita coisa boa vai acontecer hoje. A gente estava conversando aqui já, né, Edmundo? Sim. Planejando aqui, arquitetando como que vai ser aqui para trazer uma melhor experiência para vocês. Então, aguarda, porque, ó, a pessoa que tá aqui hoje é um convidado, uma pessoa, assim, que faz tempo que a gente já falou de trazer, né? Sim. E, assim, é uma pessoa ímpar e hoje a dinâmica, inclusive, vai ser um pouquinho diferente aqui, mas vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar daquela galera que nos apoia dia após dia, está aqui junto com a gente no Rota 77, acreditando nesse projeto maravilhoso de trazer informação, conhecimento, resenha e curiosidade para você. Vou começar com a Hub 016 Terceirização Comercial, porém hoje eu vou começar de um jeito diferente. Sim. O nosso convidado que está aqui, Felipe Faria, meu querido sócio, já a gente vai apresentar ele. Mas antes de apresentar, ele é meu sócio na Hub 016 Terceirização Comercial. É ele que vai fazer o pitch da Hub hoje. Felipe, olha aqui para essa câmera. O que é a Hub? Apresenta aqui pra galera. Prazer, turma. Quem não me conhece ainda, Felipe Faria. E eu tô aqui hoje, inclusive, representando a Hub 016, que é uma empresa de terceirização comercial. A ideia da Hub 016, desde o início, era trazer para as empresas a prospecção ativa humanizada. É engraçado a gente falar isso em tempos de IA, né? Mas em algumas áreas, a terceirização, o comercial humanizado ainda é um diferencial. Então hoje nós estamos aqui para falar da Hub, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas se você aí na sua empresa precisa de terceirização, de comercial humanizado, fala com a Hub 016. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Rapaz, eu vou trazer ele pra falar todo episódio. Falou muito melhor que eu. Você é louco. Você é louco. Pegou aí, né? E pra contratar a Hub 016, chama a gente lá no Instagram, @Hub016oficial. Dá aquele alô, aquele salve na gente lá, eu tenho certeza, a gente já vai atender você da forma como você precisa, agendar uma reunião, entender a tua necessidade para te oferecer o melhor serviço. E agora, editor, pode passar pro próximo, a gente vai falar dela. Funil de vendas Sertãozinho. Agora, você presta atenção aqui. Você tem equipe na sua empresa. Você consegue até fazer algumas vendas hoje, mas o teu processo não está padronizado. Você não consegue bater as metas. Sabe o que você precisa? Você precisa de um treinamento objetivo que resolva o problema do seu negócio, o problema da sua empresa, o problema da sua equipe, para ensinar eles o jeito certo de vender bem todos os dias. E a Funil de Vendas, com mais de 15 anos de experiência no mercado, com unidades no Brasil e fora do Brasil, existe para te ajudar. Funil de Vendas, unidade de Sertãozinho, a qual nós estamos lá trabalhando dia após dia para te oferecer o melhor treinamento em vendas. Estamos esperando você com a sua necessidade. A gente construiu um plano de performance, um plano de melhoria para você e para sua empresa ainda hoje. Chama também lá no Instagram, @Funil de Vendas Sertãozinho. Alô, eu vi vocês lá no Rota 77 Podcast, que ainda assim vai ter uma condição especial pra você, viu? E agora a gente vai falar dela, na verdade, mas que essa empresa maravilhosa, EPJ Construções e Engenharia, meu grande amigo e sócio Edmundo, vai falar um pouquinho mais, explicar a EPJ. Dele porque é a minha cara, né? É verdade, verdade. Pra você que quer construir, pra você que quer reformar, pra você que quer fazer um projeto especializado pra sua casa, e também um projeto que caiba no seu bolso. Aquilo que você, de repente, acha que vai ficar caro e, de repente, você fala assim, não vou fazer. Fale comigo. Entre em contato comigo. Na EPJ Construções e Engenharia, a gente tem todo o know-how para agregar e ajudar você em tudo que você precisar dentro da engenharia e da construção civil. Edmundo, eu preciso de um projeto. Não tem problema. Eu preciso de calcular a estrutura da minha casa ou do meu prédio, não tem problema, eu faço para você. Mas isso é muito caro? Fala comigo. Com certeza eu vou fazer um valor acessível para você. O importante é o quê? Que você entenda que toda a construção, toda a engenharia, ela precisa de ser acompanhada por um engenheiro especializado, por uma empresa especializada, onde ela vai te trazer uma segurança, uma eficácia e também um ajuste financeiro onde você consiga realmente fazer aquilo que está dentro do seu coração e dentro do seu projeto.
conte comigo. Maravilha. E para contratar, como que faz? EPJ Construções e Engenharia 16 997235746 ou então no Instagram EPJ_Construenge. Maravilha. Esse cara aqui com uma caneta na mão faz milagre, né, meu querido? Isso daí faz. E com uma calculadora também, né? Porque... Maravilha. Apresentados os nossos apoiadores, vamos agora para esse momento que é apresentar esse cara maravilhoso. Sim. Bonito e gente boa. Exato. Bonito, você viu? Mentiroso também, né? Mentira, Mas tudo bem. Já começamos por aí, né? Felipe Faria, meu sócio, meu amigo, muito prazer te receber aqui hoje com a gente. Gostaria que você desse as boas-vindas aí para quem tá ouvindo e já emendar o seguinte, falando quem é o Felipe. É uma pergunta difícil às vezes de responder, mas quem é o Felipe? Já começa falando e seja muito bem-vindo ao Rota 77. Cara, é quase impossível a gente falar da gente mesmo, né? Mas prazer para quem tá em casa. Meu nome é Felipe, tenho 41 feitos agora no último dia 28 de março. Legal. 41 anos, casado com a Amanda, a qual acabei de fazer uma declaração para ela antes de sair de casa, do que seria de mim sem a minha esposa, sem a minha família. Pai do Miguel, de 9 anos, um pequeno gênio que roubou a inteligência minha e da minha esposa, graças a Deus. Que bom. Um cara que acredita muito em Deus, acredita muito na força dos nossos braços, e acredito muito, se eu pudesse resumir, é um cara que gosta de puxar a responsabilidade para si. Legal. Então eu sou um cara que eu vim agora no caminho ouvindo um podcast, sou um apaixonado por podcasts, e ele falando que as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que puxam a autorresponsabilidade para si. Mesmo que não seja dele a responsabilidade, aquele que puxa para si, ele resolve. Sim. Então, eu acho que resumindo a minha vida, é um cara que carrega muito peso nas costas, porque eu puxo para mim todas as responsabilidades de tudo que eu faço e até daquilo que eu não faço. O verdadeiro cara corajoso, né? Exatamente. Que é esse cara que justamente puxa a responsabilidade. Exatamente. É o famoso camisa 10. Então, é aquele que vai tomar porrada. Capitão. Mas é aquele que sabe aquilo que quer e segue em rumo de um futuro, em rumo de um objetivo. Excelente. Então, se eu puder resumir, tá feito. E falando disso, já entrando nessa parte, gostaria que você falasse um pouco mais da sua trajetória. A gente sabe que você é empresário, empreendedor aí há anos, né? Já teve outros negócios de mais variados tipos. Eu acho que já tem o quê? Aí um tempo que eu conheço o Felipe, aí 1 ano, e eu não sei ainda quais foram os negócios. Quais foram os negócios que ele já tiveram. Pelo que ele falou aí, rapaz do céu. Mas, será que eu vou lembrar? Eu sei que ele já teve agência de marketing, ele já teve restaurante, Olha. Eu sei que ele já... Peraí, que eu tô... Tem mais coisa, cara, eu não tô lembrando aqui agora. Mas conta um pouquinho da tua história empreendedora aí e as dificuldades que só você sabe que você passou e como que você usou tudo isso como aprendizado pra você. Vamos lá. Eu sou filho de um mecânico de máquinas pesadas. Então, cresci com meu pai viajando muito e construindo esse know-how que ele teve, um autodidata. Meu pai falava inglês fluente, entendia de máquinas, tinha apenas ele mais 10 no Brasil que construíam essas máquinas, aqueles tratores que ele aparece na metade da roda. Uhum. Então, cresci com o meu pai viajando e construindo essas máquinas e de uma mãe que era empreendedora, sacoleira, viajei para o Paraguai criança. Então, eu sempre tive essa visão do empreendedor e a visão do CLT, né, do profissional. Cresci com 15 anos, volto um passo antes, com 11 anos eu perco meu pai. E aí minha vida virou de ponta cabeça, porque eu tive que virar o homem da casa. Daí que veio a parte de puxar a responsabilidade. Exatamente. Eu me lembro muito bem, e que a gente vai corrigindo ao longo do tempo, e eu corrigi agora, isso com meu filho, porque eu comecei a trabalhar viajando também, a gente vai chegar lá, e eu saía de casa e falava, você é um homem da casa. E aí eu comecei a corrigir isso, porque com 11 anos eu puxei essa responsabilidade do meu pai falar isso. Você é um homem da casa, ele viajou, um dia ele não voltou e eu virei o homem da casa. Então comecei a puxar as responsabilidades e com 15 anos minha mãe vai para o exterior para trabalhar e eu virei o homem da casa com 15 anos. Me lembro que com esses 15 anos um amigo falou, meu irmão tá vendendo uma escola de informática de bairro.
daquelas ainda que era datilografia. Essa semana eu tava lembrando com uma das meninas do escritório. Mas a impressão era mimeógrafo ainda? Não era mais, mas eu cheguei a estudar no mimeógrafo. Não exagera, você é outro nível. Eu era daqueles que gostavam do cheirinho do mimeógrafo na escola. Nossa, rapaz, aquilo lá era bom demais. Assim, bom no bom sentido. Porque a gente ficava doidão, Exato. Né? Mas eu trouxe e aprendi com essa escola e eu posso falar que eu nunca quebrei uma empresa. Mas essa escola, então, você comprou ela Eu comprei ela de um amigo, comecei a trabalhar sem conhecimento nenhum, empreguei meus 2 melhores amigos na época, eu tenho até hoje o recibo do primeiro salário que eu paguei na vida, que foi R$158, que era o valor do salário mínimo para o meu melhor amigo. Que legal. Que legal. E aí vi que não era isso que eu sabia fazer, eu não tinha noção literalmente do que eu fazia, só queria fazer. E aí quando eu estava perto de quebrar, eu vendi. Tá certo. Porque eu fui acumulando dívida, eu vendi, paguei as coisas, paguei minha mãe, porque nessa época minha mãe estava no exterior, peguei R$5.000 emprestado com ela na época, que foi o valor que eu comprei, paguei minha mãe, paguei as coisas que eu precisava pagar e recomecei. Foi meu primeiro começo com 16 anos. De lá pra cá, tive uma pizzaria gospel. Lembro que eu estava na igreja, a gente saía para comer pastel depois do culto, eu falava assim, cara, tem um negócio aí. E aí, como sempre, eu tinha essa visão, montei uma pizzaria, e aí a gente comia no final de semana, tudo que tinha da pizzaria no domingo, não tinha dinheiro para comprar as coisas, que a gente saía do culto. Antes eu ia comer e ia me divertir, eu não soube separar isso, eu ia comer, ia me divertir e ficava jogando videogame com a turma a noite inteira, a gente comia tudo. Novamente, eu vendi a pizzaria para o nosso... Para quem oferecia os produtos para a gente vender, né? Para o nosso fornecedor. Entendi. Então, eu vendi para o meu fornecedor. Foi minha segunda quebra. Me lembro que nessa época eu voltei minha vida para os estudos. Me lembro que foi muito engraçado, que minha mãe ainda viajando, ainda estava para o exterior, minha mãe morou em Londres há algum tempo, depois morou na Espanha. Eu me lembro que meu irmão saía para trabalhar e eu ficava estudando. E ele chegava, eu não via o dia virar a noite, ele chegava e ele falava, o que você está fazendo? Cara, estou estudando, porque agora eu vou me formar. E aí eu comecei a estudar como um louco, e passei no vestibular, era uma escola pública, era uma faculdade particular na época, não vou citar o nome aqui, mas era publicidade e propaganda, que sempre foi minha paixão. E eu lembro que eu comecei a estudar ali, mas era muito caro para a minha realidade. Minha mãe no exterior, eu não trabalhava na época. E aí eu comecei a estudar, passei nela e comecei a estudar, mas eu não consegui terminar, não conseguia pagar depois, né, do primeiro semestre, por falta mesmo de condições. Beleza, minha primeira desilusão na área do estudo, né, da formação. Me lembro que nessa época minha mãe voltou de Londres e logo após ela foi para a Espanha e eu estudei porque eu falei, já que eu não consigo na particular, eu preciso passar numa pública. Volta o Felipe para os estudos e eu volto a estudar, mas não, sem nenhum tipo de diagnóstico, mas acredito que eu tenho um TDAH, alguma coisa desse tipo aí, que hoje todo mundo tem. Sim. Mas eu sempre tive muita dificuldade de aprender algumas questões que não eram prioridade e muita facilidade em outras. Vejo muito isso hoje no meu filho. Ele aprende tudo que ele quer aprender e eu não. Eu tinha que me esforçar muito. Até que eu passei numa faculdade pública, que é a UENG de Minas Gerais. Só que eu passei para designer de interiores e desenho industrial. Cara, 90% manual. Era cálculo... Prancheta, cálculo, desenho. Cara, manual não é a minha praia. Folha de papel de pão para poder desenhar. Muito! Fazia sombra com o grafite branco. Sim. Maravilha! Foi uma experiência muito gratificante. Mas ali eu me deparei com uma realidade que, acredito eu, não sei se a gente vai entrar nesses pontos, mas uma realidade muito dura. Que eu era o único negro da sala e eu era o único que trabalhava à tarde para financiar meus estudos. Enquanto à tarde a turma ia se divertir, ia passear, eu estava estudando. Passei ali alguns semestres, estudei 3 anos. Não cheguei a concluir porque eu cheguei num ponto da faculdade que eu via que eu não desenvolvia mais, eu não conseguia realizar, porque era muito manual, e eu falei, cara,
eu preciso ir para minha área de fato, que é marketing, é publicidade. Me lembro que eu e meu irmão, durante a minha mãe viajando, a gente ficava trocando o final das propagandas. Como que seria melhor? Então, era a minha área. Aí eu me lembro que foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas eu falei, cara, agora eu já entendo minha vida, já sei um pouquinho mais do que eu quero. Eu tranquei a faculdade. Aí você já estava com desenho quantos anos? Industrial. Eu acho que eu já estava ali perto dos meus 21, 22 anos. Eu tranquei a faculdade de desenho industrial para voltar para a minha faculdade de comunicação. Me lembro que foi para Faculdade Promove, em Belo Horizonte, não sei se tem pro lado de São Paulo, mas é uma faculdade muito conhecida. E aí eu fui estagiar na faculdade, fazendo impressões na gráfica da faculdade para financiar meu estudo. Novamente me deparei com o valor que eu ganhava do estágio, não pagava a minha faculdade. Virou uma bola de neve, mas foi nessa época que eu conheci e entendi que eu podia fazer algo diferente. Fui fazer um estágio na área de marketing, estudando, e aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Aí voltou o lado empreendedor, estava ali por volta de 22, 23 anos, voltou o lado do empreendedor, eu falei, cara, eu vou abrir uma agência. Olhem a loucura. Vendi um carro que eu tinha na época. Aluguei um espaço no melhor ponto de Belo Horizonte, quem conhece, quem é de BH conhece, na Savassi, numa das melhores avenidas da Savassi, e comecei a fazer prestar o serviço que eu fazia antes. Só que a minha ideia era alugar o espaço onde eu estava. Eu era muito bom em marketing, mas eu não era designer. O que eu falei? Comprei os móveis e falei, vou chamar um designer, vou chamar um programador, vou chamar... E aí a gente divide um espaço. Ali nascia um cowork. A ideia era criar um cowork. Lembrei agora, tá? Era 3G Marketing. 3G a ideia era que começamos em 3 e trouxemos. Foi nessa época que eu consegui um cliente que chamava Breno. Muito, muito grande já. O Breno era um cara muito conhecido no meio político, no meio de telecomunicações. E aí, quando eu conheço o Breno fala, cara, por que ao invés de estar aí, você não vem para o meu escritório e a gente monta uma agência juntos? Ele era um cara muito influente. Foi lá nosso primeiro grande cliente. Atendemos o senhor Márcio Lacerda, até então pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós criamos o site, criamos toda a estrutura para que ele fosse eleito naquele ano, e ele foi eleito. Começamos a crescer, cheguei a ter 8 funcionários naquela época, até que aconteceram algumas questões dentro do nosso trabalho, onde eu não via mais sentido eu estar ali. Saí e fui novamente recomeçar. Nessa época eu entrei como estagiário numa empresa de marketing multinível. Acmos, em Belo Horizonte também, é uma empresa muito grande. Eu entrei como estagiário e, assim como na minha última empresa, eu cresci muito rápido, tive um crescimento muito rápido dentro da área de marketing lá, e foi quando eu conheci minha esposa. Tô indo muito rápido? Não, tranquilo. A gente está deixando você se soltar. Maravilha, é até gostoso porque eu tô reconstruindo aqui a minha história. Isso. E aí eu conheci minha esposa num grupo de poesia, marketing, MPB, literatura, nas redes sociais, na época Orkut, né? Conheci minha esposa e comecei, ela é do sul de Minas, eu era da capital, 7 horas de viagem. E aí eu comecei a fazer esse trajeto, até que 4 anos depois desse trajeto vai e volta, eu ainda na Acmos, eu falei, não dá pra gente ficar nessa, vamos casar? Pedi ela em casamento, ela louca topou, imagina, maluca. Ela topou e eu me mudei para Campos Gerais ao invés de trazer ela para BH. Eu lembro que na época a gente conversou e eu falei, eu acho que eu sobrevivo mais no interior do que você numa capital. É muito diferente uma cidade de 11 mil habitantes. Muito diferente. É muito diferente. E a curiosidade é que é do lado da cidade que eu nasci, em Minas Gerais, Caramba. que é Campo do Meio. É pertíssimo, é coisa de 15 quilômetros uma da outra. Campo do Meio ainda é menor, Campo do Meio tem 8 mil. São 2 cidades minúsculas. Meu Deus do céu. É do lado, eu nem sabia disso. Fazendo uma correção, são 30 mil habitantes, mas 11 mil habitantes são
na cidade e o restante é na zona rural. É na zona rural. Então é uma cidade muito pequena, só que é muito engraçado porque a região, né, é a maior produtora de café hoje do Brasil. Então Tem a cidade... café pra todo lugar lá. Só que aí eu me deparei com mais um fator, né? Que o Magda deve conhecer muito bem. Quando chego em Campos Gerais, falei, vou ter que recomeçar, e eu vi que era uma cidade extremamente coronelista. Né? Tinham os barões do café, que comandam na cidade, 2 grandes empresas que são ligadas ao café, e na cidade não tinha emprego. Normal. Falei, cara, e aí? Inclusive, esse foi o motivo da gente ter saído de Minas para vir para cá, porque não tinha emprego lá. Tem um êxodo muito grande dessas cidades para as capitais. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então aí começa. Vendi seguro de carro, era dono de um buffet, já fui barman, a gente vendia na cidade, sempre com ideias mirabolantes que iam mudar a história. E aí, sempre com muita fé. Sempre tive muita fé naquilo que eu começava a fazer. Sempre foi cristão? Sempre. Sou de uma família... Tenho um irmão pastor. Sim. Sou de uma família cristã. Na verdade, se eu voltar muito mais no tempo, eu fui... Como é que eles falam? Desenganado pelos médicos quando nasci. E a partir dali minha mãe começou a procurar uma corrida atrás de fé. Minha mãe não era, mas ela começou a correr atrás de como que eu ia sobreviver. Foi uma criança muito doente, até 4, 5 anos, até a conversão da minha mãe. E quando a minha mãe se converteu, parece que eu parei ali das doenças. Mas eram doenças muito pesadas. Eu tive 7 pneumonias, 6 estomatites, era algo bem pesado. E naquela época era mais pesado do que hoje ainda. Não tinha a ciência, né? E hoje não. Hoje, desde que minha mãe se converteu, pelo menos dessas doenças, eu não sofri mais. Graças a Deus. Estancou ali. E aí, seria papo para mais 2 dias a gente falar. Tem conteúdo de sobra. Mas é legal esse testemunho. Mas é muito, muito bacana, porque hoje é impossível eu não saber que Deus, ele direciona a minha vida. Então... E desde aquela época ele já sabia o que ia acontecer hoje com você, por isso que é importante. É muito impossível quando a gente não falar de Deus, quando eu saio de BH para Campos Gerais, para hoje Miguel existir. Se não fosse Deus, isso não tem sentido nenhum. Exato. Mas aí, eu comecei a vender, fazer de tudo. Fui barman, fazia drink em festa, e buffet, e casamento, e cerimonial. Cara, minha vida era uma correria para chegar até um ponto de, num Réveillon, minha vida mudou da água para o vinho, porque um casal de amigos onde a gente comprava, né, comida deles num restaurante, eles, não sei se vocês se recordam, houve um acidente no dia 1 e morreu a família inteira. Foi no dia 1. Dia 1 do quê? Dia 1 de janeiro. Desse ano? Não, foi de 2019, 18. Eles sofreram um acidente, uma tromba d'água. Tá. Matou toda a família. Eu não lembro. É mais para a região, ficou mais forte isso, mas apareceu nacionalmente em tudo. E aí eu comprava deles e um belo dia aparece na porta da minha casa um rapaz que comprou o restaurante da única filha que sobrou e ele fala para mim o seguinte: não vou continuar com o restaurante, não é isso que eu quero. E eu vou cancelar hoje o nosso contrato, que eu tinha um contrato que eu comprava comida deles. Então, pra mim, eu sempre fui um cara um pouquinho mão de vaca, economizar. Ele fala. O Matheus sabe disso. Mas eu vi ali que comprar a refeição pra mim era mais interessante. Então, a gente comprava a refeição, não cozinhava em casa. Era muito bacana. Ele falou, olha, tô aqui pra te falar que vai cancelar. Nessa época, eu trabalhava de casa com a formatura e a minha esposa trabalhava fora. E eu lembro que eu liguei pra ele e falei, amor, falaram que vão ficar um tempo fechado e não vai ter mais. Ela falou, filho, ele ter ido aí conversar, isso não faz sentido. Eu liguei pra ele e falei, cara, você veio aqui, a intenção era essa? Ele falou, não, a intenção minha era te passar o restaurante. Porque você já trabalha com buffet, você já trabalha com casamento. Eu fui aí pra isso. A importância de uma mulher com visão na sua vida, né? Cara, minha mulher... Se fosse qualquer outra, teria uma outra decisão, você nem teria tido essa ideia. Ela falou assim, Felipe, não é pra isso.
E na hora que eu liguei, ele falou... ok. Compramos ali o restaurante. Era um restaurante PF de Campos Gerais, para quem conhece, a cidade passa por dentro de uma BR, né? Sim. De uma pista que vocês falam aqui, É. mas lá é BR. Então, era um restaurante bem simples, onde paravam caminhoneiros, e aí ele tinha um fogão a lenha, então era algo bem assim. Eu lembro que quando eu comprei o restaurante, eu falei, cara, eu vou transformar ele numa churrascaria, à noite, numa choperia, vou fazer, e eu e minha esposa, a gente brinca muito, que tudo que a gente fez deu certo. Que bom. Tudo que a gente fez deu certo. Redesenhamos a marca, redesenhamos a cara, pintamos, arrumamos, deixamos ele com uma cara de choperia, fechei parceria com choperia. Cara, uma construção incrível em 6 meses. Em 6 meses, nós éramos o maior restaurante da cidade, com uma taxa de clientes aumentou em mais de 100%, e nós nos tornamos o maior restaurante da região. Me lembro que ia pessoas de Campo do Meio, de Alfenas, que é uma cidade bem maior. As pessoas iam para comer nossa comida, iam para se divertir, tirar foto. Aí, pula agora para chave 2, pandemia. Tudo dando certo, a gente lançava um drink e ele virava febre. Exatamente. Isso aí era quando eu comprei. Quando você comprou. Quando eu comprei. Se você jogar aí o restaurante e choperia Recanto Mineiro, não sei se vocês vão jogar aí em algum momento, ele vai aparecer já depois como a gente vendeu. Era lindo, era maravilhoso. A gente fez uma reforma pouco tempo antes de fechar tudo. Entendi, legal. E eu posso te falar, a gente começou a ser copiado por... Ah lá. A gente começou a ser... Não é isso não. Não. Pesquisa Campos Gerais na frente, Vinícius. Coloca lá. Campos Gerais. Isso. Aí. Aí já era quando, olha só que legal. Ali era como era e aqui é como eu deixei. Olha. Na frente a gente criou um empório, vendia queijo, doce. Isso não existia antes. Então, olha só, isso tudo foi o rebrand que a gente fez, ó, Recanto Mineiro, desde 2012, que era ainda dos antigos donos. Fechei parceria com a Kremer. Então, lançávamos os drinks que não tinha na cidade, uma cidade muito pequena. Lançava, olha, tudo que a gente pensava dava certo. Já, cara. Olha que delícia. Olha, clica por favor nessa Da pista ali que tem a... Exato, embaixo, do fogão. Olha que que maravilha. Comida mineira mesmo. Então, Rapaz. isso tudo foi algo que a gente transformou. Não existia drinks, não existia. Até na época a gente teve coincidiu... Contratou pessoas pra fazer fotos. Exato. Fotos, né? Bem... Não, tudo era muito pensado. Ó. Tudo era pensado. Fotos bem... Cara, tudo era pensado. Inclusive, as tagzinhas do drink era pensado. Felipe Faria, 5 anos atrás. Tudo era pensado. verdade, olha lá. Tudo era pensado. E isso não existia na região. Porque Exatamente. era algo que tinha em BH, que tinha... Aí, olha lá. que legal. À frente ali. E aí tudo isso a gente começou a trazer, olha só, era fantástico, cara. As pessoas iam de outra cidade pra tirar foto com o barquinho. Olha lá, olha essa de criança, clica embaixo ali, por favor. Fizemos a reforma do banheiro, ali, ó, onde tem negócio de criança aí. Isso. Tinha espaço kids, fizemos essa reforma que não existia. Dentro do banheiro, não sei se você vai descer aí, vai aparecer, dentro do banheiro tinha foto de pessoas, cara, era sensacional. E realmente foi um momento da minha vida. Drink dentro da lâmpada. Tudo que eu via fora que eu achava interessante, eu trazia. Legal, na região não cara. tinha. Que bacana. Não tinha, ali ó, tá cheio. Tem um vídeo ali, ó. Não tinha olha, sempre cheio. Sempre era assim, ó. Lotado. Que bacana, cara. Então, olha lá, colocamos ombrelone do lado de fora, que não tinha. Então as pessoas iam pra ficar à tarde num domingo. Olha lá, ó, no domingo à tarde, ó, sentava ali. Aquilo ali era propaganda que eu sempre fazia as propagandas. Bem nos postes de Minas, Sim. né? Coloca no rosa ali embaixo, porque isso era o antes. Só pra vocês entenderem um Esse é o antes e um depois. 360, isso daí, ó. Isso era um antes, rapaz. Olha como ele era. Antes da gente comprar. Isso era antes de eu comprar. Exatamente. Olha como era. Era simples, Antônio era Pereira bonito, mas Júnior. era simples. E o depois, que já foi... Isso era o antes. Ainda.
ainda, e o depois era lá em cima. Aí quando você for descendo aí agora, vai sempre ficar trazer. mais pra baixo, né? Vai trazer o que era Lá pra antes. Tem uma 300. Aí, ó. Tem uma 360 ali, Vinícius. Desce mais um pouquinho. Ali, ó. Desce. Ali, ó. Mas eu acho que aí Não, também não, é- ainda É era antes, antes, eu não é me antes, lembro mas de é ter antes. feito. Mas só pra vocês entenderem, eu peguei aquele espaço, virei um empório. Sim, Então, cara, Legal. tudo dava certo. bacana. E eu falava o seguinte, das duas uma, ou eu vou crescer como franquia, ou eu vou crescer como restaurantes próprios e vou colocar meus funcionários para cada um ter uma empresa, ter uma. Sim, sim. E eu sempre tive esse foco, sempre treinando meus colaboradores. E aí a gente começou a crescer, ali eu tinha um cardápio, era muito legal. Aquela senhora que apareceu ali foi a senhora que eu vendi. Aquela ali, ó, que tá segurando. Essa aqui, ó. Isso, essa foi a inclusive, comprou eles de são você. Campo do Meio. Inclusive, são de Campo do Meio. Mas ali, churrasqueira, era bem legal, Aham, cara. Legal. E aí, trazendo um pouco, a gente dava certo. Aham. Eu falei, cara, eu me lembro que foi o meu melhor aniversário. Porque eu falei, pela primeira vez, eu estou aonde eu queria estar nessa data. E deixa eu só te perguntar, aproveitando, pegando um gancho nisso tudo aí. Cara, você já fez de tudo na vida e a gente sabe como que é a vida do empresário, do empreendedor, sofre, batalha, ganha dinheiro, às vezes não ganha, às vezes mais perde do que ganha. É. Só que assim, você tocou num ponto ali no começo que eu gostaria até de trazer aqui de volta para você contextualizar pra gente. É o seguinte, você falou assim que já encontrou, por exemplo, dificuldades na sua vida só por ser negro. Né? Vocês estão nessa realidade, vocês dois, né? Eu não tenho esse lugar de fala pra falar se é certo ou se é errado nisso. Eu quero apenas entender isso. E você me exemplificar, por exemplo, situações que você já sentiu dificuldade só por você ter a cor da pele diferente. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade que existe no Brasil, não tem como negar. Isso existe. Mas de uma pessoa, cara, que já sentiu isso na pele e ainda continuou tentando e arriscando e vivendo, porque eu digo que a vida do empresário é um eterno risco, você tem que arriscar sempre. Como que é isso, cara? Como que você lida com Eu isso? vou citar, inclusive, do restaurante, né? Aham. Em alguns casos, mas vou citar o que mais me marcou. Foi um dia que chegou um fornecedor. Eu estava no caixa, muito bem vestido, camisa social. Meu colaborador estava do meu lado. A pessoa chegou, ela olhou direto pro meu colaborador e perguntou, você é o dono daqui? E aí, quando ele falou que não, ele nem falou nada, ele só ficou muito assustado e falou não. Ela virou para mim e falou, você pode chamar o dono para mim, por favor? Ela, em momento nenhum, cogitou que eu fosse o dono. E aquilo me marcou muito, porque eu estava sentado. Ele tava te vendo, tava na sua frente. Chegou, claro, meu colaborador, ele perguntou se era o dono, e com a negativa dele, ele já me pediu para procurar. E isso foi bem pesado no dia. Cara, se eu pudesse citar, né, se eu fosse citar, essa semana aconteceu algumas questões dessa que eu falei sobre isso. Inclusive, quero deixar muito claro, há uma semana, 15 dias atrás, eu estava lendo uma reportagem do Lázaro Ramos, onde ele falava, nessa reportagem ele estava falando sobre a dificuldade, que perguntaram para ele por que ele estava voltando a ser ator, focando na carreira de ator, e ele estava começando a carreira de produtor, e ele falou, para algumas pessoas existem algumas barreiras que são intransponíveis. Sim. Então ele deixou claro que um cara grande como Lázaro Ramos, com o know-how do Lázaro Ramos, com o conhecimento do Lázaro Ramos, com a fama do Lázaro Ramos, sabe que em alguns casos simplesmente a gente tem que entender que a gente não vai ultrapassar. Sim. E é uma coisa que, assim, eu particularmente nem brigo mais, nem discuto mais sobre. Porque eu vejo que o pessoal fala até de muitas outras questões que eles levantam, pautas, né, para reivindicar, para melhorar, de preconceitos, né, vários outros tipos de preconceito. A gente tem que fazer isso porque lá na frente vai ser diferente. E eu vejo que, tipo assim, essas pessoas, elas acham que o que elas vão fazendo vai mudar e tudo mais, sendo que, na verdade, é dentro, é a mente. Não adianta você forçar alguém a querer gostar de algo que dentro dela ela já não vai querer, não vai gostar. Isso já é do íntimo. Então, não tem como a gente mudar a consciência de alguém que ela não quer ser mudada. Entendeu? E isso, infelizmente, é a realidade. Não, mas a gente tem que fazer. Não tem que fazer nada.
deixa levar, vamos levar e pronto, acabou. Porque eu acho que assim é muito menos prejudicial do que, de repente, você citar e falar e expor. Edmundo, você foi preciso no que você falou. Por quê? Eu costumo muito falar sobre isso, inclusive com amigos, com colegas, no meio dos negócios. Eu sou um cara que odeia vitimismo. Também. Quando a gente fala de puxar a responsabilidade, cara, esquece. A responsabilidade é minha. Exato. Ponto. Mas existem algumas questões que precisam ser ditas. Eu estava em Brasília, quando eu estava trabalhando agora há pouco tempo atrás, numa multinacional. Eu estava em Brasília com uma amiga de trabalho e eu falei para ela, a gente estava cara, um lugar maravilhoso, chama Pontão, maravilhoso. E ela, Felipe, mas existe isso, essa diferença? A gente estava falando, eu falando que eu entendia que eu precisava trabalhar mais do que ela para estar no mesmo lugar que ela. Exato. E aí ela falou, mas existe isso. Eu falei para ela, dá uma olhadinha ao redor, olha as mesas, tem algum preto? Aí ela olhou. Ela tem olho claro e tudo mais. Felipe, não. Eu falei, agora olha quem está trabalhando para essas pessoas. Aí ela falou, verdade. Então, o que eu defendo não é que a gente tem que levantar a bandeira e falar, eu preciso de mais direitos. Cara, isso aí não vai acontecer. O que eu preciso é que as pessoas negras, o que eu gostaria é que as pessoas negras entendessem que essa é a realidade e o que eu vou fazer a partir dela. Exatamente. Exatamente. Eu vou mudar o cara, chegar e olhar, e eu vou falar mais ainda. Posso defender? Olha a loucura. Posso defender? Esse cara que chegou e perguntou se um era dono e o outro não, ele não é preconceituoso. Eu ia comentar sobre isso. Ele não é preconceituoso. É algo que está enraizado. Sim. É o costume. Sim. Estrutural. É estrutural. Estrutural, Ele não é preconceituoso. Eu não vou brigar com ele por isso. Mas ele foi criado vendo o negro trabalhando. Exato. E o branco mandando. Sim. E muitas vezes, por conta de nós, negros mesmos, não assumir uma responsabilidade de falar assim, peraí, eu vou ser melhor. Ponto. Então, quando eu falo sobre negro hoje, e eu até brinco com o Matheus, minha esposa até falou esses dias pra mim, Felipe, mas você vai levantar uma bandeira que vai machucar? E eu falei, eu sinto que é a minha responsabilidade aos 41 anos de virar para os jovens que estão começando e falar assim, cara, você está começando, você é preto, vai ser mais difícil, siga esse caminho, porque esse caminho é onde vai te fazer chegar. Porque se eu solto ele e falo, vai lá, vai dar certo, não existe preconceito. Ele vai, a primeira porta, ele vai levar uma porrada. Eu trabalhei agora numa multinacional, como eu estava dizendo, quando eu quebrei no restaurante, vendi um restaurante, eu vim para Ribeirão, recomeçar a vida. Do zero, aliás, do menos zero. E eu enfrentei, sim, as mesmas questões, mas eu trabalhei tanto, mas tanto, que na primeira empresa que eu cheguei aqui, eu ouvi, você não tem um amigo que trabalha como você? Na primeira empresa. Na segunda eu ouvi, você não tem um amigo para indicar que trabalha como você? Porque eu sempre soube que eu precisava trabalhar muito mais. Eu costumo falar que um jogador que sai com a roupa suja nunca vai ser vaiado. Sim. Ponto final. O time pode estar perdendo de 5-0. O jogador que deixou E eu sempre tive isso pra mim. É a responsabilidade. Exato. E aí, eu tava falando e conversando, e quando eu tava nessa empresa, eu comecei a ver essas questões muito fortes. E um belo dia, num dia da consciência negra, olha que lindo. Entramos todos numa palestra, mais de 100 funcionários, e tinham 3 negros na palestra. Para falar de consciência negra. Entendeu? 3. Eu e mais 2. Aí eu fui conversar com a menina do RH um dia. Ela me perguntou sobre essas questões, me deu liberdade. Posso falar que foi uma empresa maravilhosa de trabalhar. Até vou agradecer aqui a Ju, que foi quem me ajudou a entrar nessa empresa. Brigou por mim para eu estar na empresa. E aí vocês vão entender daqui a pouquinho que eu vou falar sobre isso. Foi muito legal. Mas ela conversando um dia, a gente conversando, eu falei, eu entendo que não é preconceito da empresa. É porque o currículo do branco vai ser melhor. Vocês são guiados pelo currículo. Quem vem de gerações e gerações e gerações se preparando?
Me lembro que me marcou muito de estar numa mesa de café e todo mundo falando. Eu viajei para Amsterdã, eu viajei para não sei quando. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei um carro. Vai perguntar para os 3. Muitos deles ainda ajudam em casa, pai e mãe. É o contrário, não é pai e mãe que ajuda. A gente ajuda pai e mãe. Exato. Então, quando eu falo que o negro ele ainda vai demorar muito para mudar, mas se a mentalidade dele for de vitimismo, não vai mudar. Não vai. Se a mentalidade dele for esperar que seja diferente, ele não vai conseguir chegar porque ele vai tomar porrada. Então, é a gente entender que a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer o dobro, vai ter que aguentar muita coisa. Cara, eu vou rir pra vocês ontem. Fui fazer mercado ontem com a minha esposa, eu segurando meu carrinho de compras. Chegou uma senhora e falou, você trabalha aqui? Não vai muito longe. Eu tava... Você me conheceu quando eu tinha um Audi? Não. Foi pouco tempo depois disso que eu lembro que você falou desse Audi. Primeira vez que a gente... Conversou. Que a gente saiu pra comer um lanche. Você tava com o carro que você tava já. E você falou assim, até esses dias eu tava com um Audi. Então, foi pouco tempo depois. Eu peguei e tinha comprado um Audi faz muito tempo já. E eu peguei andando, tudo. E eu sempre gostei de deixar ele bonito. Não é nada de... Mano, essas coisas. Porque vê também, um negro já acha que é isso, né? Depois eu vou entrar nisso aí. Aí branco com uma Audi diferente do negro com uma Audi. Exato. Isso que você tá querendo dizer. Isso. E aí eu peguei, comprei esse Audi, tudo. Sempre gostei, aí fui lá, eu comprei ele com banco pano normal, mas eu coloquei um couro, né? Pra deixar ele mais estiloso e mais original. Enfim. E fui no posto, lavei ele, bonito, prata, tal, tudo. E eu terminei de lavar, parei ele do lado assim da onde lava e tava enchendo o pneu. No que eu tava enchendo o pneu, chegou um rapaz com a esposa e tal, tudo, parou o carro assim e chegou perto de mim e falou assim, amigão, quanto que é pra lavar? Aí eu peguei, olhei e falei assim pra ele, rindo, falei assim, não sei, rapaz, vai lá perguntar lá, tá bom? Aí ele olhou assim, estranho, aí eu peguei, entrei dentro do carro e saí. Aí eu olhei no retrovisor, a mulher dele fez assim pra ele. Sabe? Tipo assim, você foi ridículo. Ela tinha consciência e ele não. Entendeu? A gente convive com isso. E assim, por que ele foi ridículo? Nem eu tava de bermuda, né? De camiseta normal, de sapatênis, tudo. Ou seja, quem que trabalharia num posto desse jeito? Você entendeu? E era Shell. Tipo, todo mundo que trabalha no posto Shell tem um uniforme. Então... Foi ontem. A mesma coisa. Mercado. Você entendeu? Todo mundo tem a roupa. É ridículo isso. Tipo assim, é diferente até da pessoa achar por conta da roupa. Às vezes você chega num lugar e você tá com um uniforme, tipo, uma roupa da mesma cor que o uniforme. A pessoa até confunde. Eu já confundi brancos com isso. Eu já confundi, já cheguei e falei, pô, quanto que é isso daqui? Aí o rapaz, não trabalha aqui, ele era branco. Eu acho que ele até se constrangeu. Aí eu falei, não, desculpa. Por quê? Porque ele tava com uma roupa que era igual do local. O mercado é laranja e eu tava de azul, É totalmente diferente, entendeu? E assim, mas o que eu penso sobre o seguinte, que na verdade eu não falo sobre isso, a não ser que peçam a minha opinião, né? Por exemplo, tem você que é mais próximo, o Felipe, se me pedir a opinião, tudo bem, aí eu até dou o meu ponto. Normalmente eu não vou, porque, cara, a experiência, inclusive, dessa parte é individual, é uma coisa muito individual de vocês que eu nunca senti na pele. Exato. Né? Assim como em outros casos eu já tive experiência. É o tal do lugar de fala. É o tal do lugar de fala. Eu nunca vou entender uma mulher que sai de casa com medo de um homem olhar. Eu nunca. Posso entender, mas eu nunca vou saber como. Eu nunca vou poder falar a dor de uma mulher de parto e aí, ou também... O problema disso, Edmundo, é justamente, por exemplo, quando essas pessoas falam e aí chega uma pessoa que não está nesse lugar e quer opinar, falando, você está errado. Dá um exemplo recente que aconteceu no Instagram do Felipe, né, Felipe? Nós fizemos um post que a gente está remodelando ali o direcionamento dele. Fizemos um post justamente para mostrar essa questão, onde colocou a foto de um vendedor branco e um vendedor negro e perguntou dele de qual você compraria se os dois estivessem vendendo o mesmo produto. E ali a gente colocou uma legenda justamente para diferenciar que existe isso.
não é mimimi, não é vitimismo. Sim. Cara, assim, viralizou o negócio. 100% dos comentários são negros. E aí, São brancos. São brancos. E aí a galera começou a comentar, nossa, mimimi nada a ver. Lá, ainda fala no perfil dele que é um preto sem mimimi, que não sei o quê, mas nada... Eu fiz questão de entrar no perfil de todo mundo branco. Não tinha um negro falando mal. Posso te falar sobre isso? Quando eu tava conversando com a minha esposa, ela pedindo pra eu não falar sobre isso, porque poderia entrar num ambiente que ia me machucar. Ela falou exatamente isso. Eu virei pra ela e mostrei pra ela que todo mundo que falou era branco e tinha 17 compartilhamentos, todos negros. Falei, amor, é pra esses aqui que eu tô falando. Porque virou uma cultura de silêncio. Eu não posso falar. Eu estava na piscina do prédio no domingo, conversando com um casal de amigos, onde ele é negro e ela é branca. E quando eu comecei a falar para ele falou, cara, eu vivo isso. E aí, na hora que saiu, eu falei com a minha esposa, você viu ele falando, amor? Ele não tem ninguém para conversar sobre isso. Nós não temos. Porque se a gente sentar numa mesa para falar sobre isso, é vitimismo. Sim. Mas a gente não pode falar das dores. Eu não posso falar sobre o... que me doeu o cara me perguntar. Porque não foi uma, tá? O cara me perguntou, na hora, a mulher me perguntou, na hora que eu virei, o cara perguntou. Eu falei, eu vou sair desse corredor porque todo mundo tá achando que eu trabalho aqui. E fiquei... Só que isso dói, mas ninguém entende. E aí eu vou só trazer o que você falou do... Você viu como ele falou? Vocês viram como ele falou do carro? Porque eu tinha um Audi, ele já meio que ficou cheio de dedos para falar que tinha um Audi, que é uma coisa natural. Sim. E aí ele falou, mas eu não deixava, né? A gente até fala baianado e tal. Isso. Porque, né? A gente não pode deixar o carro mais bonito, porque já vão começar a olhar mais. E eu vou trazer mais ainda. Eu sou um apaixonado por podcast, um apaixonado pela trinca. Flávio, Joel e o Caio. Sou apaixonado. Eu sigo o Flávio Augusto desde de 2012, quando ele começou no Orkut. Ele foi um mentor do meu empreendedorismo a minha vida inteira. E aí, quando você olha para os três, isso vai dar corte, tá? Isso vai dar corte, com certeza. Qual dos três vocês já ouviram falar sobre vestir, sobre estar bem vestido e sobre roupa? Qual dos três? Joel J. Você nunca vai ver o Caio falando, você tem que vestir bem e tem que estar aonde você... Flávio Augusto cansou de falar que comprava óculos de $10. Sim. Por que o Joel não pode comprar um óculos de $10? Por que o Joel tem que falar sempre sobre estar muito bem vestido? Porque se a gente mal vestido, a gente já toma porrada, bem vestido já toma porrada, pensa mal vestido. Observem, vocês não encontrarão conteúdo do Joel e da Trinca, onde os outros dois falam de estar bem vestidos, mas vocês vão encontrar do Joel falando que tem que estar na trinca, tem que estar já vestindo onde quer estar. Sim. Então, gente, quando a gente entra nesse assunto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro Sim. falando. Mas eu sei que vocês ainda têm outros assuntos pra Não, falar. assim, eu acho que é pertinente, inclusive, sabe? Eu acho que, dependendo do jeito que a conversa rola, não tem... É até bom a gente continuar, às vezes, para trazer um nível de consciência a mais. Sim. Que existem assuntos que são importantes falar. E, assim, eu vendo e ouvindo isso de vocês, eu fico imaginando, porque a minha avó, que descansa em paz, faleceu tem 1 ano e pouco, né? Cara, você fala minha avó é racista? Não, até porque a minha avó, por parte de pai, era negra, tá? Meu pai é bem moreno, aí casou com uma branca, a branquelinha, mas a minha avó, por parte de pai, é negra. Mas ela sendo negra, às vezes ela falava assim pra gente, fazer alguma coisa, eu falava assim... menino, para com esse serviço de preto. Entendeu? Normal. Ainda mais no interior. Quando eu cheguei, Sim. o vô da minha esposa, que era uma pessoa... Cara, pensa uma pessoa que se existir mesmo essa questão de melhorando, ele estava no auge do próximo de Cristo ali, de tão boa pessoa. Quando eu cheguei... E olha que legal também. Quando eu cheguei, ele fazia piada de negro. Ele parou. Normal. Um senhor de idade. Porque ele conviveu a vida inteira com isso. Eu acho assim, eu tenho uma opinião sobre isso, que talvez seja diferente de outros. Eu não acho que esses comentários é preconceituoso. Eu não acho. Por quê? Porque eu acho que é justamente o que ele falou, Cultural. É um costume. Costume. É um costume. A gente separa o que a é pessoa, costume exato. e o que não é.
A pessoa, ela tem o costume de ouvir isso, de vir ouvindo isso, fazer serviço de preto, tal. Da mesmo costume que a gente fala assim, nossa, coisa baiana. Acabando, né? Entendeu? E é um costume, mas não tem preconceito. Então, eu não acho que isso é um preconceito. Quando a pessoa fala, eu nem ligo. Eu acho preconceito justamente o comportamento. Quando a pessoa te olha, a forma com que ela te olha, nós percebemos. Muito. Talvez vocês não percebam, mas nós percebemos. Isso foi o que o rapaz da piscina falou. Tá? Isso. Exatamente isso. Cara, Nós percebemos o olhar, nós percebemos o posicionamento da pessoa, o medo ou o receio que ela tem quando está perto. A mudança de bolsa, de cadeira. De confiança, determinados assuntos, determinadas conversas, até mesmo de pessoas próximas. Amigos, colegas, a gente percebe. E isso, às vezes, é um preconceito que a própria pessoa tem e ela não consegue. Às vezes a pessoa até quer disfarçar aquele preconceito, mas ela não consegue porque é dela, tá enraizado. Não é algo que ela vai fazer por querer, porque ela é ruim. Esses dias aconteceu algo que eu ia até falar pra você aqui, pra vocês, eu acabei esquecendo. Eu tava aqui no shopping aqui em Ribeirão. Inclusive eu vou falar, se quiser me processar, que me processa. Foi no Ribeirão Shopping. Tava lá no Processa não, pelo menos. Processa não. Ribeirão Shopping. Ele não tem dinheiro pra pagar, não. Uma polêmica. Já vou avisar, se entrar, ele não vai ter dinheiro pra pagar. Pronto, exatamente, processo. Vai gastar teu tempo à toa. Mas vamos lá. Tava no Ribeirão E processem o CPF. É verdade, por favor. O CNPJ não, pelo amor de Deus. Estava no shopping e aí eu estava no estacionamento, tá? Tava no estacionamento, eu tava com o meu carro andando e aí tinha um segurança, ele tava bem na minha frente, de moto. Aquele cara que fica andando no meio do estacionamento. Sim. E aí, na saída do shopping ali, ele tava andando bem devagarzinho, porque tem lugar onde passam pessoas. Aí, esse cara tava lá na minha frente de boa, de repente passou uma pessoa que estava cruzando o estacionamento para entrar no shopping. Esse cara era negro. Mas eu não tinha visto esse cara. Eu só fui perceber, porque eu tava atrás do segurança. Cara, ele tava quase parando a moto, porque ele começou a olhar, acompanhar o cara assim, ó. Olhando. Aonde o cara ia? Ele quase parando. Eu falei assim, cara, o que esse cara tá olhando? Na hora que eu fui olhar, era o cara que tava passando. Mas o cara não tava fazendo nada. E engraçado que um pouco atrás tinha um casal de brancos. Uhum. Cara, ele nem olhou. De boa. Olhando o cara. E assim, cara, você vê que é um negócio muito escancarado. A gente vive isso no supermercado. Naquele dia eu fiquei falando, mano, que merda que é isso? Loja, o cara tá olhando só por... Entendeu? Aí, então... Ó, eu tinha... Imagina o tanto que eu passei de preconceito dentro de uma faculdade que é de renome e é particular. E eu fazendo engenharia civil. Entendeu? Num horário de manhã, aonde só tá... É o que eu vivi lá, né? A nata, vamos dizer pública, assim. Porque quem faz faculdade de manhã... É porque o pai já vem de uma origem, uma linhagem já que tem condições de tá um pai pagando pra ele, filho. porque quem que vai trabalhar pra fazer faculdade de manhã? Não tem como. Que é o que a gente luta pra fazer hoje pelos Exatamente. Nossos. Então, o que acontece? Imagina o tanto de preconceito. E pior, o preconceito que eu passei contra os colegas de trabalho quando eu estava trabalhando, enquanto no período que eu estava trabalhando, mas logo quando eu entrei, hoje já está mais acostumado, mas logo quando eu entrei para ser o técnico de engenharia dentro do laboratório de engenharia. Aonde os outros colegas de trabalho queriam estar e não conseguiram. E você conseguiu exatamente por aquilo que a gente falou lá atrás. Porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar o dobro. Exato. Então você trabalhou o dobro. Eu falei pra ele. Ele foi lá no meu laboratório e ficou me zoando. Você lembra? Não, você não faz você só fica tomando café, você faz isso aqui. Eu falei assim, fiz. Mas olha o laboratório como é que tá. Olha como que foi e o que eu tive que fazer. Aí ele, não, é verdade. Porque hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma regalia lá. Já tá organizado. Mas antes... eu passei muito para conseguir. Então, essa questão que você falou da gente trabalhar o dobro para conseguir o igual é muito verdade. A tal da equidade. Já aconteceu com você, por exemplo, nessa área, por exemplo, no meio da obra. Sim. Né? Na obra, assim, você tá lá, cara, você é o cara que assina o projeto. Positivo. Já te aconteceu, por causa disso, a pessoa de repente confundir com uma pessoa que tava lá para trabalhar, para bater massa? Não, porque o pessoal que trabalha como, tipo, vai entregar material ou vai fazer alguma coisa, o pessoal que trabalha com isso, eles já são mais acostumados
A galera que é preta, velho. Exato. É o pobre. Exato. Não é o rico que vai entregar. Eu não falo nem que é o negro, é o pobre. Não vai, entendeu? Não é o rico o pessoal que vai que entregar, tá fazendo, eles já estão. E o pessoal que me contrata, eles já tiveram um primeiro contato. Entendi. Agora, se você me perguntar, é difícil para fechar contrato? Mais. Entendeu? É muito mais difícil. A maioria dos contratos que eu fechei até hoje é de indicação. Teve uns que não, mas a maioria é de indicação. De pessoas que falam, não, eu vou contratar você porque você tem um know-how, já me indicaram e tal, isso, aquilo. Né? Mas se eu chegar no mesmo lugar que um outro que é branco e tem a mesma empresa, trabalha a mesma coisa, é muito mais difícil. A segurança. E isso é interessante, igual na Hub mesmo. Por que eu tenho tanta segurança de vender mais a Hub, talvez, do que a Funil, né? A gente é sócio aí nas duas empresas. Porque a Hub é a distância. A distância a essa barreira que ele citou já cai pela metade. No telefone, cai pela metade. Só que eu vou te falar a verdade. Eu acho que é por isso que eu consegui chegar aonde eu cheguei, porque eu gosto de enfrentar isso. E não as pessoas, mas o sistema. Então, eu frequento lugares que eu frequento, e você sabe muito bem que você fica zoando comigo. Eu vejo churrascaria lá, mas estranho gostoso. Mas assim, muitos amigos meus negros têm com a mesma condição, mas não frequentam por conta do que passou. Eu frequento e hoje eles me respeitam mais do que os outros. Entendeu? Eu chego nos lugares... Aprendizado pra mim. Exato. Agora. Eu chego nos lugares hoje que são mais assim, e eles olham pra mim, às vezes eu fico constrangido. Que eu chego, tem outros sentados, o cara chega, oi Edmundo, vem cá, senta aqui, ó. Não, peraí, não, eu já sei o que você gosta de comer. É isso, isso e isso. E o pessoal, mas esse cara vem aqui direto? É jogador de futebol? Não sei se eles pensam isso. Primeiro pensamento. Mas a forma com que o pessoal me trata me deixa até, tipo assim, constrangido pro lado bom. Tem certeza que a galera que tá ao redor fala. Fica, lógico. E aí teve um cara que, assim, meu pai trabalha no Tribunal de Contas, né? E eu tenho a carteira do Tribunal de Contas porque o meu pai me deu, né? E na época eu usava muito ela. Para as coisas normal. E quando eu chego, eu coloco a carteira geralmente em cima e tal. E o rapaz que me atendia antes nesse lugar, há uns 2, 3 anos atrás, hoje ele nem tá mais lá. E ele olhava e falava assim, o senhor é civil, né? Aí eu, não sou. Eu sou engenheiro. Ele, não, mas o senhor é civil, a sua carteira. Não sou engenheiro, ele é civil. Aí todas as vezes que eu entrava, o senhor policial civil tá ali, ó, tá, e é assim, e não era, né? Mas, eles fazem questão de tratar bem, porque, tipo assim, às vezes você vai acostumando a pessoa a te respeitar. E você vai e enfrenta aquilo. Você passa por uma pressão, mas depois você enfrenta. Eu chego hoje nas lojas onde eu compro roupa, e lojas de shopping e tudo, o povo que já está acostumado a comprar, o povo chega... Oi, Edmundo, tudo bem? Não, senta aqui, tem um cafezinho aqui pra você, assim e tal. Você foi ganhando o seu espaço. Exatamente. Ouçam isso, por favor. Eu não tenho... Porque eu também não ouvi isso de alguém. Entendeu? Olha o que eu tô ouvindo, olha gosto. Que ouro. Só que a gente não tem quem fale isso pra gente. Sim. Às vezes, medo de comprar carros diferentes. Por exemplo, quando eu comprei uma Land Rover, que eu trabalhava lá na UNAERP, o próprio professor de lá falou assim, nossa, o Edmundo vai me levar embora, hoje vai me dar carona. No meio da aula a gente estava lá, né, com os alunos. O Edmundo vai me dar carona hoje, tal, isso, aquilo. Ah, não, beleza. Os alunos brincando, de repente ele falou assim, vocês estão achando o quê? Eu vou de Land Rover. Aí os alunos olhou, o quê? Aí eu falei assim, não, mas gente, calma aí, não é do ano não, tá? Aí o professor, eu que poderia comprar. Por quê? Não é do ano, não. A gente tem uma mania de justificar. Não, mas sabe... Se a gente não... Mas sabe por que eu falei? O meu sentimento foi de tipo assim... Peraí, eles estão... Já me vangloriando. Não, me vangloriando de algo que de repente não era. Entendi. Entendeu? Uhum.
E, tipo, e eu também não gosto de me achar, de tipo... né, Mas veja só, eu entendo o que você tá me falando, mas lá no fundo, você tava justificando o quê? Sim, Porque não precisava justificar, não precisava isso. justificar. Nós estamos sempre justificando. Sim, mas é um costume nosso de tudo que a gente passou. Exato. Você entendeu? Às vezes a gente tem que justificar. Cara, e assim, como foi... Porque, o nosso objetivo, hoje a gente deve estar conversando aqui, era falar de alguns assuntos variados, mas Exato. o negócio foi rolando tão Vai bem. ter a segunda? Com certeza. Eu já tô doido pra voltar aqui, pra bater um Precisa. papo que a gente ainda Já precisa falar vamos ter, de que empresa. vamos ter que agendar o próximo pra falar disso. Mas eu acho que foi queria muito 3 válido. minutos pra perguntar uma outra coisa pra ele. Não, tranquilo. Assim, eu acho que só muito válido. Eu creio... O editor libera mais 3 minutos pra gente, Vinícius? Beleza, obrigado. Maravilha. Tá bom, hein? Tá. Fala. Valeu, obrigado. Maravilha, então. Assim, eu tô até falando pouco, porque eu tô entendendo, eu tô deixando vocês Sim, falarem sim, mais sim. por conta do lugar de vocês. O que eu sempre levei em consideração como isso, e aí eu quero inclusive que vocês me corrijam Sim. se dentro da visão do que vocês acham, tendo esse lugar de fala, eu esteja errado. Cara, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que tá na minha volta, parentes, inclusive, como eu falei, tem um lado da minha família que é negra, parentes, amigos, assim, e o que eu sempre entendi, e não só para o negro, no geral, cara, a minha brincadeira, a minha intimidade com você, vai até onde você não se sente desconfortável. Sim. E outra, uma coisa que eu sempre levei em consideração, cara, e a minha brincadeira é com você. Se eu tô no meio de várias pessoas, eu não faço. Sim. Por quê? Tem pessoas que podem me interpretar errado. Então, assim, por exemplo, eu tive alguns amigos, tenho até hoje, por exemplo, amigos negros, que a gente fazia brincadeira, uma piada, É a alguma gente coisa. mesmo. A gente mesmo fazia. E assim, cara, era uma brincadeira que eu fazia com ele também fazia comigo, né? E ponto. A gente fazia e eu entendia que era liberdade. Como eu já tive alguns amigos que eu sabia, cara, ele não gosta. Cara, não faço. Posso ser um pouquinho duro com você agora? Por favor, velho. O negro, ele aprendeu a aceitar e a brincar também com uma defesa de doer menos. Porque se ele entrar na brincadeira, se ele fizer, dói menos. Não existe brincadeira com isso. De jeito nenhum, com amigo, com colega, porque dói. Se a sua brincadeira dói, não isso. faça. Então não existe, brinco com meu amigo. Eu chamo ele. Cara, não existe. Nós tivemos um caso desse, agora recente, no grupo lá da empresa, onde a gente tem uma colaboradora negra, e ela mandou uma brincadeira no grupo sobre isso. Por que ela mandou essa brincadeira? Porque nós aprendemos a brincar. Eu tenho um vídeo meu nas minhas Sim. redes sociais falando sobre isso. Se é brincadeira, se machuca o outro, não é brincadeira. Sim. Ponto final. Ponto. Então, se você que está me assistindo aí do outro lado, eu brinco porque é meu amigo, eu brinco porque é minha família, eu brinco com família, eu já vi isso. Mães brancas brincar com o filho. Cara, se dói no outro, não é brincadeira. Não existe brincadeira com isso. Brincadeira a gente faz com pano, com caneca, com gente, não. E isso vale pra tudo. Eu não vou brincar de gordo com um gordo. Eu não vou brincar de preto com um preto. Eu não vou brincar de forma nenhuma com quem não deve brincar. Isso não é brincadeira. Meu filho aprendeu isso muito novo. Se dói no outro, se os dois não ri, não é engraçado. Sim. Excelente. Ok? Se os dois não ri, não é engraçado. Sim, sim. Desculpa, Excelente. gente. Tá certo. Eu ia perguntar sobre Pra gente outra finalizar. coisa, que é da Funil. Vamos lá. Né? Falar de trabalho. Eu ia perguntar sobre trabalho, porque eu tenho uma dúvida aqui. E eu vim com ela no carro, porque assim, eu sei que você realmente tem bastante experiência, principalmente a questão de ser um gestor e tudo mais. Aprendeu, caiu, levantou e foi fazendo. O que te chegou ao ponto de pensar na Funil? É algo da Funil que te serviu, te vestiu como uma camisa, a um ponto de você falar assim, poxa, é aqui que eu tenho que ficar porque isso vai me agregar. E outra coisa, o que você acha, mas assim, não como um empreendedor, eu quero como pessoa, o que você acha que a Funil vai ajudar nas empresas, não tanto a Funil quanto a Hub, vai ajudar nas empresas com relação ao que ela fornece, ao que ela oferece. Vamos lá. Isso começa lá do meu início, onde eu sempre fui o cara que faz o dobro, que trabalha muito, mas eu não tinha processo de nada. Inclusive, hoje de manhã soltamos um processo maravilhoso na Hub. E quando eu conheci a Funil de Vendas, eu entendi
que a venda não era esforço, era técnica. E era processo. E aí quando eu conheci a Funil, eu estava gestor de um time de mais de 180 franquias. E em 3 meses eu bati meta os 3 meses seguintes, depois que eu trouxe o que eu aprendi na Funil e coloquei no meu time. Então, o que me fez virar um franqueado da Funil foi entender que o processo leva ao resultado. Sim. E a Funil é uma empresa de 16 anos de processo à vista. Então, trabalhamos com desenho industrial, sabemos o que é o Canvas. Eu conhecia Canvas com 15 anos, 16 anos. Então, tudo é trabalhado em cima de Canvas, que é gestão à vista. Isso. E com os processos, a gente chega no resultado. Foi o que a gente fez hoje cedo. Só para você entender. Sim. A gente tem hoje a Funil, né? Somos sócios, os 3, da Funil de vendas, que é do processo comercial, e através da Funil a gente criou a Hub. A Hub é a execução daquilo que a gente ensina na Funil. E hoje de manhã, por exemplo, a gente estava em reunião com a nossa supervisora e ela me trouxe os números das nossas colaboradoras e por causa dos números a gente conseguiu chegar no que a gente vai fazer daqui para frente. Legal. Então é isso, gestão de números, deixei de ser achismo, deixei de ser o vendedor legal, Sim. para me tornar um vendedor que eu Excelente. sei que se eu fizer 10 ligações com uma taxa de conversão X, eu chego no resultado. Ela E me por trouxe isso. que o empresário tem que contratar a Funil e tem que contratar a Hub? Se hoje ele tem um time comercial e ele não tem previsibilidade, a Funil é para ele. Se ele não faz a mesma coisa todos os meses, a Funil é para ele. Se ele é o maior vendedor da empresa dele, a Funil é para ele. Se ele não consegue repetir o resultado, a Funil é para ele. E se ele sair o melhor vendedor dele, ele quebra, a Funil é para ele. Diferente da Hub 016. A Hub 016, se o empresário, ele é empresa, ou tem um time muito pequeno, muito enxuto, e ele precisa ganhar corpo, ele contrata uma terceirização. Por quê? Lá ele não tem os problemas trabalhistas que a gente sabe que hoje o pequeno e o grande empresário enfrentam. Sim. Ele não tem um tempo dedicado a treinamento de equipe e gestão dessa equipe. E ele tem o furo na parede. Então, vou finalizar aqui. A Funil de vendas é o projeto, como um bom engenheiro. A Funil de vendas é o projeto. A Hub 016 é a execução. A construção, é subir a parede. Eu brinco muito que é o furo na parede. Então, a diferença das duas é que hoje eu tenho tanto o projeto, eu ensino a fazer o projeto, eu mostro como a gente vai chegar lá, e a Hub 16 foi criada para chegar lá. Então, eu consigo entregar esses dois A Funil serviços. personaliza e deixa a furadeira funcionando a milhão, e a Hub é o furo. Qual é a broca que eu vou usar? É a Funil. Qual é a força que eu vou usar? É a Funil. O furo na parede com a televisão lá Hub. colocada. É Hub 016. Perfeito, Felipe, muito obrigado, cara, pela sua presença. Obrigado, aqui. eu. Encerramos aqui. Mas vamos marcar um próximo Vai ter, já. vai ter. Já vamos ter um a próximo. gente precisa terminar esse papo aí. Exatamente. Ei, eu com acho que vai certeza. muita Tem conversa. muito, já tem um segundo marcado. Pessoal que ficou até o final, muito obrigado pela participação. Obrigado. Mais uma vez, meu caro, meu sócio. Meu mano. Muito obrigado. Hoje fiquei até em silêncio aqui mais um pouco para aprender com essas feras que estão aqui. Em breve marcaremos um segundo episódio para dar uma continuidade. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia até o final do episódio. A gente se vê no próximo episódio do Rota 77. Aquele beijo, abraço, tchau, tchau, abraço, pessoal. tchau, Até tchau. mais.